Bom, queridos, deixa eu ver se consigo mudar as configurações aqui. Senão vai assim mesmo. Joia. Joia, joia, joia. Amém. Estamos ao vivo. Amém. No YouTube, no Insta. No YouTube, no Insta, no Face e no TikTok. É uma confusão, porque é muita coisa. Cafezinho depois do almoço. Uma aguinha para lavar a goela. Vamos colocar um fundo e vamos para o treinamento de dons espirituais. Por quê, P? Porque a igreja não se move direito nos dons. A realidade é essa. Se move é um ou outro, não é uma turma grande. Então a igreja precisa, tá? Precisa se mover nos dons, porque é a vontade do Senhor. Ok, vamos colocar um fundo aqui, um Transformers, ou um piano, vamos pôr um pianinho hoje. Acho que vai dar sono em vocês. Já vamos orar, esse aqui vai dar sono mesmo. Vamos ver essa. Betel Music. Pronto. Acho que é por aqui que nós vamos. Shalom, shalom, amados, que Jesus abençoe suas vidas, sua casa, sua família, que Deus te honre e prospere em tudo que você fizer, amém? Que a glória dele resplandeça sobre ti e te faça viver mais e melhor todos os dias dessa vida, amém, queridos? Lembrando vocês que eu estou com 4 celulares ligados, então somente na mentoria fechada dá para me responder o que as pessoas escrevem, amém? Eu não consigo olhar para todo mundo e pensar na palavra, tá? Só avisando vocês, senão as pessoas falam, o apóstolo está arrogante. Não dá, não tem como. 4 celulares ligados, todos têm coisas escritas aí. Não tem jeito. Então, boa tarde para todo mundo, tá bom? Isso aqui é real, eu preciso entrar no profético e a gente precisa estar conectado com os céus, tá? Então, saudações para vocês. Hoje o que é proposto aqui nessa live é a gente falar profundamente de palavra de conhecimento, dons espirituais, um pouquinho de unção, amém? Então eu estou escrevendo um livro sobre isso, né? Quero usar um pouco do texto que eu já escrevi, então eu tenho aqui na minha frente, um pouquinho para a esquerda aqui, aberto no computador, vou estar lendo alguns versículos para vocês, que vão trazer muita direção, tá bem? Vai direcionar você certinho naquilo que a palavra diz a respeito dos dons. Lembrando que a Bíblia não enfatiza nenhum tipo de ignorância, né? Mas na palavra de Deus diz, irmãos, não quero que sejais ignorantes quanto aos dons espirituais, amém? Então vamos lá, vou fazer uma oração, 1h33 da tarde. Lembrando que essa mentoria vai até as 3 horas e depois entra uma mentoria privada que vai até as 5h30, tá bem? Se quiser fazer parte, entra no contato do nosso Zap, que o Cauê tá ligadinho ali para poder colocar você dentro da mentoria que vai acontecer à tarde, tá bem? Lembrando que você ganha um treinamento inteiro, nosso, um dos 9, tá? E mais 284 livros em PDF, fora as mentorias. Então eu vou colocar aqui, ó, número do fone, porque eu vou colocar ali atrás, escrito ali em cima o número do celular, que tem gente que fica perguntando aqui, não dá para me escrever. Tá bem, queridos? Vamos orar? Santo Deus fiel, Pai poderoso, mais uma vez nós entramos na Tua presença, Te adorando, bendizendo e proclamando a nossa profunda dependência de Ti. Sempre, Senhor, sempre, sempre declararemos que Tu és nosso tudo, que nós somos profundamente dependentes do Senhor. Sem Ti nada somos. Tu és tudo para nós verdadeiramente, não da boca para fora. Que nós possamos ser servos obedientes,
cheios do teu Espírito Santo, adorando e bendizendo a Jesus Cristo, cabeça da igreja, e que nós possamos, ó Senhor, carregar a tua unção e a tua glória por onde andarmos, em nome de Jesus. Que possamos emanar as tuas vontades para o teu nome ser glorificado. Amém, povo de Deus. Que Jesus abençoe sua casa, vida e família. Mas vamos lá. Jesus Cristo, cabeça da igreja, está preparando o corpo, que somos nós, para o seu retorno. Direto a gente vê, Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando. Apóstolo Ronaldo, como é que você se comporta a respeito desse movimento Jesus Cristo está voltando? Querido, Jesus Cristo volta para todo aquele que vive o seu último dia aqui na Terra. A gente sabe que a gente não gosta de falar nisso, mas pessoas morrem todos os dias. Amém? E para ela, Jesus voltou. Acabou a sua chance de tentar ser salvo através do nome do Todo-Poderoso. Então, Jesus está a voltar todos os dias. Por isso que a palavra sempre está dizendo, Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando. E ele voltará um dia certamente. Mas isso não me preocupa e não deve preocupar você. Por quê, AP? Porque, querido, se Jesus te encontrar obedecendo a palavra dele, fazendo discípulos, curando as pessoas, salvando as pessoas, libertando as pessoas, você pode ficar tranquilo. No dia que ele voltar não te interessa, tá? Que você possa fazer o máximo até a sua volta. Então não precisa se preocupar com isso. Agora você que tem pecado deliberadamente contra a palavra de Deus, contra a vontade do Senhor, aí você tem que ficar preocupado, né? Porque qualquer dia você pode acontecer alguma coisa com a tua vida. A gente não gosta nem de falar para não parecer que estamos profetizando ou que está dizendo que pode acontecer alguma coisa. Queridos, a real é que acontece coisa com todo mundo todos os dias. Então, alinha a tua casa, a tua vida, a tua família, porque tudo pode acontecer. Amém? Tomara que não aconteça. Tomara que você viva 150 anos. Amém? Mas a gente sabe que a real é que as pessoas vivem 70, outros 80, diz a Bíblia, passando disso enfado e cansaço. Então que você possa viver bem até o último dia da sua vida, em nome de Jesus. Então Jesus Cristo está preparando a igreja para o seu retorno. Há alguma controvérsia, queridos, que nem eu já citei, a respeito dos nossos dias em papéis de apóstolo, profeta, tá? Evangelista dentro do corpo de Cristo. Pessoas não acreditam nisso e até tem um movimento que se chama cessacionista, que quer dizer que acreditam que cessaram os dons junto com a subida de Cristo aos céus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus subiu aos céus, deu dons aos homens. Então o que acontece? Quando ele subiu, ele deu dons aos homens. Então nós estamos usando esses dons. E se ele mesmo levantou apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas, e nunca retirou essa palavra, ela está sim em pleno funcionamento. Tá? Os achismos de igreja, de mestres, não interessam mesmo. Amém? Temos uma palavra já escrita e ela é a nossa regra. Amém? Então, não tem, mas eu acho isso, eu acho aquilo. A igreja que eu congrego, não. Tá? Igreja tem milhares, né? E Jesus Cristo tem um só. Então, ele que morreu por você, temos que acreditar nessa palavra. Tá bem? Então tá. Esses ofícios, queridos, nunca foram removidos do corpo de Cristo. Apóstolo, ele levantou alguns para apóstolos, pastores, mestres, profetas, evangelistas. Para quê? Para que a igreja tome a estatura de Cristo. O que é isso? Varão perfeito, a estatura onde se opera milagres, maravilhas, prodígios, salvação e aí por diante. Então, isso aqui é a nossa linha, a nossa visão. Tá joia? Deus quer trazer para nós sempre um equilíbrio. Ele não quer nenhum de nós exagerado em nada, ele quer equilibrado. Sal, colocado muito, né, fica incomível, né, a comida com muito sal. Não dá para se comer, chega a ficar azedo. Né, e a comida com pouco sal fica sem graça. Então existe um equilíbrio, existe um tempero, e Jesus chama você de tempero. Amém? Chama você de o sal da terra, a luz do mundo. A vontade dele é tão grande que você faça as coisas que ele fez e coisas ainda maiores, que ele mesmo se intitulou a luz do mundo e o sal da terra, e alguns capítulos depois chamou você de luz do mundo e sal da terra, inclusive chamado de cristão, que quer dizer pequeno Cristo. Amém?
imitadores de Cristo. Então, vamos caminhar nessa linha que nós vamos bem. Quando Jesus subiu às alturas, Efésios 4, 8 a 11. Quando ele, Jesus, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E ele mesmo levantou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Hoje eu estava abismado com algo relativo a isso, né? Tem muitas pessoas que estão ouvindo aí que são mestres, né? Então, para quem recebeu, né, esse dom ministerial e não dom espiritual, tá? Dom ministerial de mestre, vocês podem ver que quando você abre a Bíblia, você começa a estudar, começam a saltar remas, revelações da palavra, começa a saltar códigos, começa a saltar pérolas. Então, o mestre tem isso consigo. O profeta tem outras coisas consigo. O apóstolo tem os 5 ministérios consigo, mas pode ser usado com ênfase em alguma área em algum momento. Tá? O profeta profetiza, tá? O pastor, cada um tem as suas características, particularidades, e Deus assim os abençoou com unção e com dons para funcionar no seu chamado. Entenda, Deus te abençoou para funcionar bem onde Ele te chamou para operar. Se você nunca deu certo em tocar um instrumento, seu cérebro não se adapta em tentar entender as notas musicais e a complexidade dos sons e captar sons e conseguir reproduzir algum instrumento musical, saiba, você não recebeu dons para isso. Mas tem pessoas que receberam. Tem pessoas que pegam violão emprestado algum dia na sua vida e vê que tem habilidade para aquilo. De onde veio isso? Teu DNA espiritual já captou isso. Amém? Como assim Jesus disse para Jeremias: Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te ungi, eu te constituí, eu te formei profeta de nações. Então quer dizer, querido, vocês têm o seu DNA físico, a qual você carrega características do seu pai e da sua mãe, e o espiritual, característica que Deus te deu para cumprir o seu chamado, o seu propósito profético, ou mais simplificado, o motivo para qual você está vivo. Amém? Então tem um motivo para você estar vivo? Tem. Às vezes você diz: não, eu não tenho, apóstolo. Não tem, porque você não sabe. Se você começar a conhecer a respeito da palavra de Deus e tudo mais, você vai encontrar o seu chamado. Tá? Ninguém foi posto na terra aleatoriamente para nada. Não. Tem um propósito por trás disso. E com certeza Deus vai fazer valer esse propósito em você. Amém? Então vamos lá. Quem que estabeleceu primeiramente apóstolos na igreja? Quem estabeleceu profetas? Quem estabeleceu pastores, mestres, operadores de milagres, pessoas que operam curas, socorros, governos, variedades de línguas? Está em 1 Coríntios 12, 28. Foi o Senhor que fez isso. Então quer dizer, se Ele fez e avisou na Bíblia que faria e fez, é claríssimo, é transparente isso que Ele fez. É muito latente, muito verdadeiro, sabe? Esses chamados e esses dons, esse poder envolvido, sabe? Como é que alguma denominação vai lá e fala: não, nós somos cessacionistas, apóstolos não tem mais, profetas não tem mais, mestres não tem mais, nós só temos aqui na nossa igreja evangelistas e pastores. É uma igreja antibíblica, porque em Efésios, já é Novo Testamento, Jesus levantou, estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. Então, se a denominação tirou, ela é antibíblica, tá? E Bíblia, queridos, não tem muito mistério. Tem uma na mão de cada um. Aqui eu tenho duas, sabe? Né? Duas aqui na minha frente. Aqui em casa tem umas 20. Né? Mas vamos lá. Você tem uma na sua casa. Então não tem como alguém te enganar. Você vai lá dentro e olha. Procura no Google o que você quer achar. Você vai lá e olha. Então não dá mais para ficar enganando as pessoas. Ah, mas tem uma denominação lá que enganava, né? Tinha uma denominação lá antibíblica que pedia para as pessoas nem terem Bíblia,
sabe? Se nós descobriríamos a verdade vos libertaria. Então tem todo tipo de coisa, não quero falar mal nem bem, eu quero só dizer para você que é assim, tá? Então se Jesus estabeleceu e não tirou, não tem nenhum lugar na Bíblia, nem meio encoberto, nem meio nublado, né, que Jesus retirou esses chamados, esses dons ministeriais. Esqueça, é invenção de homem, mentira, e o pai da mentira é Satanás. Ah, mas estão contando mentira lá na minha igreja. Pois é, esse líder dessa igreja não ouve muito a Deus e a sua palavra, tem ouvido a voz do inimigo e tem entendido, através da voz do inimigo, que ele tem que obedecer esses achismos. E, queridos, é um perigo no mundo espiritual criar achismos, porque é doutrina humana e aí não envolve poder. Você prega a palavra de Deus, as pessoas são curadas, são libertas, são transformadas. Aí você prega uma palavra inventada de homem e não acontece nada. Por quê? Foi inventada por um homem, não veio revelada pelo Espírito Santo. Então vamos lá. Então esse negócio de não tem mais apóstolo, mentira para boi dormir, tá? Apóstolo, como é que você tem certeza? Porque eu tenho um exemplar, bem estudado, 30 vezes eu já li uma Bíblia, a Reina Valera. Essa NVI já é uma 6. Essa aqui, tá? A Almeida, já leu as 4. Então, quer dizer, apóstolo, você está ainda lá no começo, descobrindo o que é certo, o que é errado? Não, está aqui. Para todo aquele que quiser ler. Não é para mim, não. Para qualquer um. Então, quer descobrir? Vamos ler. Mas eu não tenho tempo. Leia só a parte que te interessa. Eu quero saber sobre tal coisa, se é verdade ou não. Digita na internet, descobriu onde é que está, vai lá, olha na Bíblia, ou direto na internet mesmo. Olha aqui. Hoje em dia está tão fácil que você fala, Hey Google, me diga tal coisa. Ele te leva lá para você mesmo consultar. Então não tem mais negócio de mentirinha no reino de Deus. Amém? Vamos lá? Somente se você quiser ficar sendo levado por todo vento de doutrina. Aí, qualquer coisinha que contam você acha que é verdade, aí é complicado. Vamos lá? Paulo escreveu a epístola de Efésios, queridos, muitos anos depois do início da igreja. Assim, se Deus tivesse tirado esses ofícios, eu não estou falando de dons espirituais ainda, estou falando de dons ministeriais. Já eu passo para os espirituais, só para você ter um entendimento, tá bem? Me preocupo com você ter um entendimento que está sendo pregado. Tá? Assim, Paulo teria dito somente, Jesus concedeu evangelistas, pastores e mestres à igreja. Mas ele não disse assim. Ele disse que teria 5, tá? Dons ministeriais. Então Jesus concedeu esses 5, eles não cessaram de funcionar, estão operando em 2024 a todo vapor. Quem quiser negar isso, eu já mostrei para vocês, isso aqui são HDs de 8 terabytes cada um. Todos estão cheios de vídeos de milagres. Cheios. Tem mais de 3 mil vídeos no canal. Não acredito. Abre o olho. Ou não olha nesse canal, olha em outro. Mas a gente teria que pagar milhares de mentirosos para dizer que foram curados em meio às operações de sinais. Então, queridos, eu prefiro acreditar nos fatos. Tá bem? Vamos lá. A Bíblia nos diz por que e por quanto tempo os dons ministeriais foram dados à igreja. E agora quero que você entenda isso aqui profundamente. Para que Deus levantou esses 5 ministérios? Para aperfeiçoar os santos, aperfeiçoar, você sabe, tornar perfeitos santos, para o desempenho do seu serviço na edificação do corpo de Cristo. Apóstolo, traduz aí. Bem arroz e feijão para nós. É isso aqui que nós queremos, tá? Os dons foram dados, queridos, para os santos se tornarem melhores ou perfeitos para quê? Para desempenhar o seu serviço no corpo de Cristo, que é a igreja. Então eles vão se tornar melhores para operar o que nós vamos pregar daqui a pouco, né? Que seriam os 9 dons, mas não dá para pregar, então vai ter que ser um por semana. Hoje nós vamos no dom da palavra de conhecimento, que é um dos mais lindos dons que tem, tá?
Então as pessoas vão ter que se aperfeiçoar, tornar melhores, ter um increase, ter um upgrade, ter uma melhora no seu desenvolvimento do serviço na igreja. Qual que é o serviço? Cura, libertação, salvação, transformação, basicamente. Amém? Também a gente vai envolver aí detalhes. Após cura interior, libertação de cativeiro, retirar depressão, complexo de inferioridade, síndrome do pânico. Uau! Calma, vamos falar primeiro do básico, depois a gente afina, tá? Vamos lá. Para que Deus quer esse aperfeiçoamento? Até que todos a igreja, eu, você e todo mundo, o que nós estamos fazendo aqui é parte disso. Eu estou sendo mestre para você melhorar. Até que todos cheguemos à unidade da fé, quer dizer, um nível de fé alto, tá? E do pleno conhecimento do Filho de Deus, tá? A maturidade espiritual da medida de Cristo. Então, quer dizer, Deus não quer, traduzindo bem simples, Deus não quer que você permaneça uma criança espiritual. Ele quer, e a Bíblia diz sobre ser um bebê espiritual, um adulto espiritual. Até fala que os bebês tomam leite espiritual e os adultos uma comida sólida. Amém? Por quê? Existem níveis. Por isso, daqui a pouco a gente fecha a live, tá? Aí, quando for 3 horas da tarde, a gente fecha a live, somente live privada. Por quê? A gente vai falar das coisas bem profundas que não podem ser faladas abertamente. Então, vamos lá. Deus me levantou, mestre, queridos, um dia na minha vida e falou, você vai pregar para líderes. Eu falei, Senhor, eu não sei nem falar. Falou, Moisés falou a mesma coisa para mim. Kenneth Hagin falou a mesma coisa para mim. Perdão, Benny Hinn falou a mesma coisa para mim. Catherine Kuhlman também. Eu não sei nem falar, Senhor. Mas então, eu vou te levantar. Moisés era gago, para vocês terem uma ideia. Então vamos lá, Deus levanta quem Ele quer. É Ele que coloca em você. Amém? E aí você consegue traduzir. Estes versículos, queridos, nos fornecem motivos pelos quais os dons do ministério foram dados à igreja. Para aperfeiçoamento dos santos, eu acabei de falar, para o trabalho do ministério ser bem desenvolvido, para a edificação do corpo de Cristo. Vem cá, o que é edificação? Conta aí para mim. Edificação não vem de colocar andares, edifício, colocar níveis, colocar andares, é você recebendo novos níveis e se tornando adulto espiritual, ok? De fato, querido, eu estudei no grego original, tá? Que indica aperfeiçoar os santos para que os mesmos possam desempenhar o seu serviço, resultando em grande edificação. Quer dizer, bem simplesinho mesmo para você entender, para a gente passar dessa parte aqui, Deus quer que os 5 dons do ministério ajudem a própria igreja a crescer. Entenderam? É uma palavra tão completa, não complexa, completa, né? Mas depois você vai traduzir ela, Deus quer que todos cresçam nesses dons ministeriais para ajudar a igreja toda a ser edificada. Para a igreja não andar igual criancinha. Contaram uma mentirinha, a pessoa vai lá e acredita. Contaram outra mentirinha, tá bom. Queridos, nem todas as igrejas são de Deus, você não percebeu ainda? Deus não está em todas. Deus está em algumas, as que obedecem à sua vontade, as que dão liberdade para o seu espírito. Amém? Amém, queridos? Então, vamos lá? Eu já falei para vocês sobre cessacionistas. Aqui no livro que eu escrevi, eu vou querer explicar um pouquinho melhor para vocês por que eles tentam, né, afirmar isso. São iguais os terraplanistas, que falam que a Terra é plana. Até na voltinha no avião, tá todo mundo falando a Terra é plana. Olha as fotos do nosso planeta. Olha o eclipse da Lua. Olha o sol da meia-noite lá em tal lugar. Olha todas essas coisas. A pessoa não acredita. Ela tem que ir lá, ela pegar um avião e ver que tem uma curvatura na Terra. E falou, verdade, a Terra é redonda. Amém? Os cessacionistas são ainda mais religiosos que os terraplanistas. Eles querem afirmar de todo jeito porque eles querem. Sabe aquele cara que falou, sou dono da verdade, vocês têm que acreditar em mim. Falei, querido, mas já provaram o contrário. Falaram, não quero saber. Sabe, sou dono da verdade. Mas, amém, vamos lá? Eles estão completamente equivocados. Jesus disse,
ide por todo mundo e preguem esse evangelho a todas as criaturas. Quem acreditar nisso e for batizado não será salvo, mas quem não crê nisso vai ser condenado. E os meus sinais seguirão os que crerem. No meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Todos esses sinais acontecem quase que diariamente no nosso ministério, na nossa vida, no ir por aqui, por ali, na rua. Vocês precisam ver o tanto de vontade que eu passo, tá? Por vergonha de impor as mãos sobre estranhos em mercado, açougue, posto de gasolina, sabe? Muita vontade mesmo de ir lá impor as mãos e, sabe, ser curado e tal. Eu mesmo fui levar a moto do Arthur ontem para fazer uma limpeza no carburador e eu vi o rapaz da oficina andando todo torto com desfalque na perna, sabe? Uma vontade de falar, mano, senta numa cadeira aí, vou pegar as suas pernas, vou pôr em cima de outra, vou orar, essa perna vai crescer, as coisas vão e tal, mas nem todos os lugares, queridos, está apto para você realizar esse tipo de coisa. A Bíblia diz que Jesus foi impossibilitado de operar alguns sinais pela incredulidade de alguns que os rodeavam. Jesus foi impossibilitado de operar alguns sinais pela incredulidade de alguns que estavam em volta. Então eu sei que tem hora que não vai rolar. Não é para rolar, tem muita gente incrédula em volta. Eu estava dentro da oficina, tinha 5 pessoas lá, 5 mecânicos, sabe? E eu vi, o ambiente não era propício para aquilo, era um ambiente todo diferente. Se eu fosse operar ali dentro, as pessoas iam ficar olhando ali, não ia rolar. Mas a vontade grande, a vontade muito grande ali operar e pôr as mãos. Então quer dizer, né? A vontade, né? Tremenda, porém a coragem pequena. Ai, apóstolo, você não venceu isso ainda? Nunca vou vencer. É complicado você entrar em qualquer lugar e sair operando, né? Nós não vimos isso em lugar nenhum. Uma vez ou outra você consegue entrar em lugares assim e tal, mas é constrangedor. Porque se não crescer a perna devido à incredulidade, se a incredulidade atrapalhou Jesus, vai atrapalhar você e eu. Amém? Eu já fui bloqueado em igrejas de operar. Imagina em lugares neutros. Em igreja é consagrado. Lugar neutro é neutro. É 0 a 0, anjos e demônios ali. Amém? Mas vamos lá. Jesus disse que os sinais dele ia seguir os que crerem. Então até hoje nós estamos vendo sinais. Não podemos negar. Se você não aceita, eu te respeito. Mas os fatos estão aí. Milhares e milhares e milhares de sinais. Que dia? Hoje? Ontem? Semana passada? Então como é que você vai fazer com esses sinais? Que nem eu mostrei para vocês os terabytes. Terabytes de vídeos gravados com curas. Só não vê quem não quer. Tem gente que também fala, eu não acredito em demônios. Eu também não acreditava. Até eu ver demônio manifesto do meu lado. Manifestado. Pessoa possuída. Parecendo um filme de terror, de poltergeist. Falando com voz diferente, virando os olhos. Tendo uma força descomunal. Aí eu comecei a acreditar. Eu era daquela turma que dizia, eu não creio porque eu não gosto. Aí de repente tem que falar, agora eu creio porque eu vi. Amém? Então é muito diferente. Depois de Jesus ter falado com seus discípulos, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, onde ele está lá até hoje. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. E o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que o seguiam. Jesus nunca retirou os sinais, por isso eles estão funcionando em 2024. Eu não estou levantando uma bandeira aqui, PT, PCdoB, PL, não tem nada a ver com política. Isso aqui é com fato, aquilo que é real hoje. Eu não estou puxando uma sardinha e falando, você tem que crer para você vir para o meu time, não. Eu não tenho um time, eu estou dentro de um time chamado, né, o time celestiano, o time dos cidadãos e dos homens e das mulheres que vão morar no céu, que tem o seu nome escrito no livro da vida, que aceitaram Jesus. Então vamos lá. Então nós vemos centenas e centenas de sinais nos nossos dias, por experiência própria, porque nós temos acesso a YouTube, a Google, a Face, está lotado
lotada de sinais e de milagres. A internet, se fosse tudo falso, haja dinheiro para pagar todos esses atores, para fingir que estavam com dores, que estavam com demônios, que estavam com problemas, que receberam novas línguas. Jesus prometeu e funciona. Então vamos lá. É muito fácil hoje, eu quero dar muita ênfase nisso para você. É muito fácil hoje você estar no ministério, tá? Preste atenção nisso. Muito cômodo. Você está no ministério sem sinais. Porque aí é um nível para o seu pastor, para o seu líder, é um nível de fé que ele não alcançou e quer esconder de todo mundo. Porque se os meus sinais seguirão os que crerem, teu líder não crê, sabe? Ou o líder da igreja que você for não cria, e aí ele põe uma peneira na frente do sol e finge que não existe essa palavra aqui, né? É cômodo ele ter uma igreja que está funcionando e tudo mais, né? Mas ele não exercita a fé. Os sinais não existem no ministério dele. Quer dizer, ele não passou pela escola de Deus. Ele chegou ali, abriu uma igreja, ele é simpático, as pessoas gostaram dele, e virou um clubezinho, e tá todo mundo ali. E a igreja passando fome. A igreja sem sinais, sem poder, sem unção, sem intimidade. Apóstolo, está metendo a boca na igreja, não só hoje, sempre. Na igreja sem poder. E na igreja poderosa, Senhor? Essa é a igreja de Cristo. Amém? Vamos lá, vamos ler aqui, porque o negócio é ler, né? Minha opinião não interessa. É muito fácil ter um ministério estéril, vazio. O evangelho é o poder de Deus. Vamos ler 1 Coríntios 2. Tá? Quem não aceita muito isso, leia isso, que sua mente vai mudar muito. E é mediante a palavra, não é mediante minhas palavras, é mediante a palavra dele. A minha palavra e a minha pregação não se basearam em palavras fortes e persuasivas de sabedoria de homens, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em palavras de homens, em sabedorias de homens, mas no poder de Deus. Deus quer que a tua fé esteja firmada no poder dele, nos sinais dele, nos milagres dele. As multidões seguiam Jesus pelos sinais que ele fazia. Amém? Queridos, as minhas Bíblias estão fechadas e está decorado nas tábuas do meu coração, porque isso é fato. Fato. E contra fato não tem discussão. Não adianta você pegar um satanista que chega lá e fala, não é desse jeito não e tal. Eu falei, então me prova. Porque eu tenho provas profundas. Eu tenho vivido 12 anos de provas. Eu tenho guardado vídeos de provas. Eu tenho um canal cheio de provas. Eu tenho lembranças de provas. Esses olhos viram provas. Muitas, 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 muitas. Não dá para negar e voltar para trás. Então, se você quiser mudar alguma coisa, traga provas. Provas. E depois de operar nos dons, queridos, por mais de uma década, que é o que acontece comigo, com a minha esposa, e com as pessoas que passaram por aqui, amigos, colegas, pastores, apóstolos, mestres, passaram 131 treinamentos aqui na base e fora da base, mais de 240. Então, quer dizer, 12 anos obedecendo, sabe? Então, depois de ver, sei lá, mais de 35 mil curas, né? A maioria filmada, terabytes e terabytes, né? Depois de ter visto curas emocionais, curas físicas, libertação de cativeiro, ver demônios manifestos saindo no nome santo de Jesus. Estou falando de poder, não é de conversinha não, poder, tá? Manifestação de línguas estranhas, eu perdi as contas, até perto de 70 mil pessoas eu contava, foi mais ou menos 50 nesse culto, foi mais ou menos 100, foi mais ou menos tantas, e ia contando, somando, perto de 70 mil batismos com o Espírito Santo, eu parei de contar. 70. Apóstolo, como é que você contava? Porque era muito importante para mim. Saber que tinha mais 30, mais 150, mais 300 nesse final de semana, mais tanto tal. Teve finais de semana que era mais de 300 pessoas. Num final de semana. Crianças, velhos, velhas, japonês, amarelo, azul, vermelho, todas as cores, de todos os povos, de todos os jeitos, não tem limites para o poder de Deus. Amém? E aí me vem com história de cessacionismo. Já nós vamos entrar nos dons espirituais, calma, já estamos indo para lá, né? Pessoas que nunca tinham orado em línguas oraram,
revelações, curas com anjos, sonhos proféticos, visões, experiências espirituais, queridos. Não tem como negar esses dons operando hoje. Amém? Então você que tem um líder que fala essa bobagem gigante, tá? Quer dizer, os dons cessaram, fala para essa pessoa uma coisa só: me prove, porque os fatos estão por todos os lugares, basta abrir um pouquinho o olho, ligar a tela do celular, tá na mão o celular, liga a tela do celular e fala: milagres, curas, libertação, tá ali, vídeos e vídeos e vídeos. Então, quer dizer, uma pessoa dessa que chega na igreja lá e fala que cessaram, pede para não ter língua estranha na igreja, pede para não ter revelação, ele está escondendo alguma coisa. Cuidado, ele está escondendo alguma coisa. Por quê? Não é para ter revelação? Então tem algo debaixo do pano. Porque nós oramos para ter muita revelação. Nós damos espaço para o Espírito Santo e fala: tu tens um lugar de primazia, tu podes todas as coisas aqui. O Senhor fala e eu me calo. Amém? Então o Espírito Santo é para ser o pescoço da igreja e o cabeça é Cristo. Ele não trocou, não trocará e não troca a glória de Deus com ninguém. Nem empresta a glória dele. Amém? Então vamos lá. Eu já passei mais ou menos por umas 620 denominações. Todas eles viram sinais. Até na igreja católica eu já preguei. Todos viram sinais. Então, por favor. Vamos lá agora entrar em dons espirituais, que eu estava falando de dons ministeriais. Fui passando para espirituais, agora eu entro verdadeiramente em dons espirituais e vou nas mentorias nossas falar de todos os dons do Espírito Santo e outros ainda. São 25. 9 mais importantes, depois outros que eu julgo menos notáveis, não menos importantes, menos notáveis. Mas vamos lá, o que a Bíblia fala a respeito disso? Coríntios 12, 1 a 11. A respeito dos dons espirituais, hermanos, não quero que sejam ignorantes. O que é ignorante? É um xingamento? Não. Ignorante é alguém que não quer conhecer a verdade. Amém? Às vezes você acha que ignorante é um xingamento? Não, a palavra está sendo usada na Bíblia aqui. Tá? Sabeis que antes, quando vocês eram gentios quer dizer, quem não tem a ciência de Deus, não entende a presença de Deus, não liga para a sua palavra, isso que eram os gentios, tá? Vocês se deixavam conduzir por ídolos mudos, quer dizer, por imagens de escultura. Olhava para uma águia daquela que está ali atrás, venerava ela, começava a adorar ela e pronto. A águia virava um Deus. Isso está querendo dizer aqui. Ídolos mudos. Vocês eram guiados por isso. Amém? Também fala que nós éramos guiados por qualquer vento de doutrina. A pessoa inventava uma doutrina lá dentro da igreja, você entrava lá e falava: é doutrina, então eu vou viver isso aí. Não pode isso, não pode isso, não pode aquilo outro, não pode unha comprida, não pode cabelo pintado, não pode, só pode terno. Mas por que pode terno? Só pode terno dentro da igreja e fora se pode não usar. O que é isso aí? Por que a pessoa não pode pintar o cabelo de loiro, mas não pode pintar de azul? Sabe? Aí você começava a fazer perguntas para você e procurava na Bíblia aquilo, não achava. São doutrinas de homens. Amém? Homens criam doutrinas para a sua denominação. Umas não podem nem sentar juntos. Mulheres para lá, homens para lá. Mulheres só de véu. Chegar alguém na igreja tem que arrumar um véu correndo, senão ou o homem é um terno. Mas vamos lá. A expressão dons espirituais, o que quer dizer? Vamos deschavar, vamos diluir, vamos ruminar isso aqui. Dons espirituais refere-se ao quê? Habilidades ou capacidades especiais concedidas pelo Espírito Santo, tá? Aos cristãos para edificação da igreja e para o cumprimento da vontade de Deus. Então, recapitulando, dons espirituais são habilidades ou capacidades especiais, dadas por quem? Pelo Espírito Santo. Para quem? Pelos cristãos. Para quê? Para a edificação de todos e também para o cumprimento da vontade de Deus. Por que para a edificação de todos? Dos 9 dons que a gente fala mais na Bíblia,
8 deles é para edificação da igreja toda como um corpo. E um só para edificação pessoal. Então um você usa só para você e os outros 8 para todos. Já ouviram falar? Ame o seu irmão como a ti mesmo? Vamos lá então, tá? Os dons espirituais são mencionados em várias passagens do Novo Testamento. Alguns dos principais textos que tratam desse assunto, tá? Eu vou ler aqui para vocês. 1 Coríntios 12, 4, 11. Paulo lista vários dons espirituais, incluindo sabedoria, tá? Na verdade não é sabedoria, é dom da palavra de sabedoria, que na live do mês que vem eu vou fazer, tá? Do mês que vem, não, perdão, do domingo que vem, tá? Dom da palavra de sabedoria. Agora eu estou falando de dom da palavra de conhecimento. Depois o dom da fé. Tem gente que acha que o dom da fé é esse que você e eu tem. Não. Essa é a fé comum. O dom da fé é quando veio sobre Davi, por exemplo, o dom da fé, acreditando que ele ia arrancar a cabeça de Golias. Um menino daquele tamanho, sai lá arrancar a cabeça de Golias, e quando o dom da fé vem sobre você, ele para sobre você e você fica muito encorajado a fazer coisas sobrenaturais. Amém? Mas não é agora que eu vou falar sobre isso também. Tá? Eu tenho muito testemunho de dom da fé em ação para contar para vocês. Tá? Cura de paralítico, várias coisas. Mas vamos lá. Dons de cura, que está no plural, que nós vamos passar por eles. Operação de milagres. Profecia. Discernimento de espíritos. Línguas estranhas. Interpretação de línguas estranhas. E ele enfatiza, querido, que esses dons são distribuídos pelo Espírito Santo conforme o Espírito Santo determina. Então dá para você ter uma transferência de dons. Dá para você receber a capa de alguém. Amém? Mas quem decide se essa capa passa ou não é o Espírito e não o homem. Por isso eu vejo de vez em quando alguns homens, tá, de Deus, eu vou te passar o dom tal. Você não tem poder para isso. Você não tem poder para escolher que dom vai passar. Você pode ter a maior intenção do mundo. Se a Bíblia diz que é o Espírito que distribui como quer, ele não distribui como você aconselha. Tadinho do barro aconselhar o oleiro, né? Mas eu tô querendo dizer que sim, isso aqui para você. Então, mentira desses caras. Eu vou te passar a capa completa. Você pode falar, eu te passo o Espírito dobrado sobre a tua vida. Mas a gente sabe quem define isso é o Espírito Santo, então não tem certeza nenhuma de você passar ou não. Amém? Nenhuma. Então, relaxa que esses caras estão mentindo. Tá? Por que estão mentindo? Porque a Bíblia está desmentindo eles, não eu. O apóstolo diz que são mentirosos. Não, a Bíblia diz que são mentirosos. Então eu quero viver a realidade. Quando vem alguém para mim e fala, ei, Deus está te dando uma vassoura de fogo. Eu falei, querida, eu vou varrer o que com essa vassoura de fogo? Pera aí, para que é? Vamos tentar entender aqui. E tal. Eu não vou acreditando em qualquer coisa que é vento de doutrina. A pessoa aprendeu errado e vê vassoura de fogo. Quem usa vassoura para mim, né, e voa com ela é bruxo, não é homem de Deus nem mulher de Deus, não. Então, nós não podemos se levar por qualquer coisa que falam. Amém? Então vamos centrar, porque tem poder liberado para aquele que ama o conhecimento. Se Oséias 4,6 diz que Deus diz para nós que o seu povo é destruído por falta de conhecimento, então destruído por falta de conhecimento, edificado com bastante conhecimento, ok? Então tá aqui o teu almoço, tua janta, teu café da tarde, mergulhe nisso e você vai voar em nome de Jesus, amém? Vamos lá. Romanos 12, 6, 8. Paulo menciona diferentes dons. Profecia, mas ele também menciona serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança, misericórdia. E tem outros dons que nós vamos estudar depois. Tá bem? E aqui está falando da diversidade de dons e de chamados para os crentes. Que eles exerçam conforme o Espírito os deu. Amém? Então vamos lá. Efésios 4:11 eu já li para vocês, que Paulo destaca alguns dos dons ministeriais, que é apóstolo, pastor, mestre, profeta, evangelista. Não podemos esquecer, um desses provavelmente você tem, ou mais que um, também pode ser que você tenha mais que um, né? O Senhor me chamava de profeta de nações quando eu estava numa cadeia em 2005. Ele me chamava disso dentro da Bíblia. Eu falava, Deus está maluco, como é que ele está me chamando de profeta de nações? Eu não sei nem falar.
Deus falava profeticamente o que Ele estava me forjando para ser. Depois eu fui ungido a pastor. Tentaram me ungir a diácono, eu não deixei. Bati no óleo e falei, não, Deus nunca falou nada de diaconato comigo, tira esse óleo da minha cabeça. Fui ungido a pastor por um pastor Shide africano, o nome dele é Shide. Fui ungido apóstolo pelo apóstolo Robson Zamberlan de Florianópolis, tá? Nem conhecia direito. Caiu de paraquedas na minha vida para me ungir apóstolo, depois de ter dormido uma noite lá na nossa cabana de oração, né? Hoje o Senhor me deu o apostolado. Quando Ele deu o apostolado, sumiu a função de pastor, sumiu, desapareceu. Eu fazia 5 visitas por dia, era pastorzão mesmo, sumiu, inclusive o peso de pastor, né? Porque cada casa que eu ia tinha que comer um bolinho, tomar um café, comer um doce, um sorvete. Você comia 5 vezes por dia, né? Mas estava pastoreando. Ganhei 20 quilos nessa história, né? Mas amém. Estava fazendo o que Deus mandou. Quando Deus me ungiu apóstolo, o pastoreio sumiu. Junto com o pastoreio, as 33 igrejas que eu tinha foram embora, ficou uma. Dessas igrejas, que é uma igreja, não é mais igreja, agora é um centro de treinamento. Que te dá treinamento para as pessoas de vários ministérios. E por que, apóstolo? Não ficaram as igrejas? Elas ficaram, elas não fecharam. Elas foram dadas aos pastores que estavam cuidando, e os pastores continuaram cuidando e tocaram suas vidas, e eu me desliguei. Em vez das igrejas serem desligadas de mim, eu me desliguei delas e dei para cada pastor, falei, toca a sua vida, toca a sua história, porque agora Deus me deu um novo chamado, e eu vou ter que exercer o chamado de apóstolo e mestre na vida de vários líderes. E o que para Deus, para mim, era apenas uma ordem, se tornou fato, se tornou real. Hoje eu tenho que continuar com esse chamado, é o que eu estou fazendo aqui agora, amém? Se eu for somar, tem tantas pessoas aqui em 4 redes sociais aqui, dá um bando de gente, amém? E esse bando todo está sendo edificado por essas palavras. Então é assim que Deus pediu para mim. Então Deus pode tanto te somar um dom ministerial com outro, quanto Ele pode retirar um ou outro, amém? E se Ele tirar, sabe, simplesmente desaparece da tua vida. Você para de pastorear, as pessoas te entendem, não é mais um pastor. Agora, e cuida de líderes, e levanta líderes, e cuida de famintos pela palavra, e treina esses famintos. Então mudou o meu chamado, ok? Então, eu entendi que você possa compreender o seu. Qualquer dia desse eu faço uma live só sobre chamados, para descobrir chamado, amém? Mas hoje não é. Eu estou entrando num assunto aqui, amém? É importante, querido, você compreender que os dons espirituais que foram te dados vão estar muito ligados ao teu dom ministerial, ao teu chamado. Por exemplo, se você é uma pessoa que não gosta, tem vergonha de chegar em pessoas estranhas para convidá-las para ir em culto, para falar da palavra de Deus, Deus não vai te ungir evangelista e nem vai te dar os dons relacionados com isso. Por quê? Porque você tem vergonha, você não gosta, Deus não quer ir lá e te fazer uma coisa que Ele sabe que você não gosta. Teu chamado vai estar associado com as coisas que você curte fazer. Você não vai fazer chamado nenhum em desgosto. Aprenda isso. Deus te ama, Ele não vai te dar um chamado para virar um fardo. Você vai odiar aquele dia de fazer aquilo. Tem pessoas que foram ungidas para isso. Ela está andando na rua. O vizinho vê ela passando aqui, pode não conhecer, irmão. Senti de você vir aqui tomar um café. Vem aqui que eu vou servir aqui um café para você. Não sei porque eu te vi passando, deu a vontade de chamar você aqui. Falei, que eu sou um missionário, querido. Sou um evangelista, eu prego a palavra de Deus. Bora fazer esse café aí. Tem bolo aí? Tem. Então vamos sentar que eu tenho história para contar para vocês. É fácil dele entrar, é fácil das pessoas chamar, é fácil dele convidar. As pessoas seguem ele. Amém? Então é assim que funciona. Entenda. Os dons ministeriais, os dons espirituais vão estar relacionados àquilo que você gosta de fazer. Amém? Ó, chique demais. Vamos lá? Primeira coisa para você encontrar esses dons, buscar fortemente. Você quer algum dom? Você tem que marcar esse dom para Deus. Fala, Deus, eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero muito isso, Senhor. Eu quero, meu Pai, operar a cura. Está no meu sangue, está na minha mente,
está na minha vida, me dá os dons aqui. Por você ter fome, o Senhor vai saciar a tua fome. Porque versículo chave de avivamento é Isaías 44:3, Deus dá água pro sedento, Deus dá comida pro faminto. Deus vai saciar a sede de quem está dizendo, eu estou com sede. Ei, Senhor, eu estou com sede. Olha aqui, Pai. Tem pessoa pedindo um videogame, mas eu te pedi um chofar, Senhor. Tem pessoa, papai, querendo comprar um estojo de maquiagem, mas eu te pedi um talite. A pessoa está toda inclinada para as coisas do trono. Amém? Aleluia. Tá chegando 30 para mim, ó. Você que não tem o talite ainda. Talite não, o chofar. Nós temos talite e chofar agora aqui no comando. Amém? Importados de Israel. Tá? Vamos continuar. Desejar ardentemente. Assim acontece com vocês, vistos que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Guarda isso na tábua do seu coração. Anota no seu braço, nas paredes. Amém? Olha que chave isso aqui, gente. 1 Coríntios 14:12, um dos versículos que mais fala comigo na Bíblia. Visto que vocês estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Amém? Porque tem dom que é edificação pessoal. Procurem crescer. Então quer dizer, dá para você crescer dons espirituais. Amém? Você pode ter recebido ele num nível, mas você faz esse nível aumentar. Vamos lá. Você tem que buscar os dons. 1 Coríntios 12:31. Preste atenção. Portanto, procurai com zelo. O que é zelo? Zelo é ênfase. Zelo é com todas as suas forças, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu intelecto. Amém? Procurai com zelo os melhores dons. Por que os melhores? Porque para o teu chamado ministerial, amém? Que é apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista, tem dons que são melhores uns que os outros. Sabe? Você não vai lá dar para um profeta dons que é entregue para os mestres, porque ele não é tanto da área do ensino, amém? Ele quer lá e da revelação, da visão, dos mantos proféticos e tal. Então não bate uma coisa com a outra, ok? Tem pessoas que têm 3 dons ministeriais que eu conheço. Eu sou um desses, com 3 dons ministeriais. Dons espirituais eu creio que eu tenho 9, mas ministeriais eu tenho 3. Porque eu já me reconheci, eu me vi usando faz tempo, eu já vi como funciona, amém? Então você também tem que ver o que você mais funciona, o que você se alegra, o que flui fácil de você, que isso vai descobrir seu chamado, amém? Em 1 Coríntios 14:1 diz assim: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profecia. Amém? Qual que é o dom principal que a Bíblia quer que você procure? Dom de profecia. Que profecia você vai entregar os planos de Deus com voz ou alta voz. Amém? Você também pode orar especificamente por alguns dons, que eu teimo em cima disso aqui há anos, falando para a turma, se você quer dom, você tem que orar especificamente por ele, continuamente até você receber. Eu já recebi muitas vezes dons espirituais por estar buscando, e recebi o dom. Amém? Aí começava a funcionar, e todo mundo falava, ei, você não tinha esse dom aí não, hein? Você é novo. Eu falava, pois é. Inclusive, semana passada eu recebi mais um, tá? Semana passada, que semana passada? 2 semanas atrás eu recebi mais um. Não funcionava. Eu falei, Senhor, ó, que eu vou usar no meio do povo, hein? Eu vou ser ousado. Senhor, e se não funcionar? E o Espírito Santo vai que vai funcionar. Eu falei, chamei o povo, falei para eles, funcionou mais um mistério para a glória de Deus. Tá? Não sabia se ia funcionar ou não, não sabia se Deus tinha me dado ou não. Funcionou. Glória a Deus por isso. Amém? Mas vamos continuar.
Deixa eu só marcar um dado aqui que Deus está me mostrando, tá? Aqui. Amém? Só para mim anotar. Vamos lá, queridos? Estar aberto e receptivo ao fluir do Espírito Santo na hora das necessidades. Entendendo a frase, o Espírito Santo distribui os dons como ele quer. Porém, queridos, é como o Espírito Santo quer, mas se a Bíblia diz que Deus dá água para o sedento, você está clamando para Deus especificadamente: Senhor, eu quero isso aqui, Senhor, eu quero isso aqui, Senhor, eu quero isso aqui. Num certo momento ele vai te dar. Quando ele romper e te dar, aí você não pode simplesmente fazer uma festa, receber e tal, e adormecer o dom, porque a Bíblia diz que tem pessoas que enterraram os dons, e é muita gente, amém, que enterra dons, recebe e mostra para os outros tal, e se aquieta. Não, queridos, receber um dom você tem que usar muito ele. Para quê? Voltando lá em 1 Coríntios 14:12, isso mesmo. Procure crescer em cada dom. Receber o dom, só que você recebe ele como essa água aqui, ó, no nível baixo. Você recebeu o dom, é seu, mas ó, ele está em nível baixo. Por isso que a Bíblia diz: procure crescer nos dons. Você pode ter recebido dons de cura, mas está lá, operando as unhas encravadas, as dores de cabeça. Depende, Deus começa a te elevar. Você vai partir para doenças crônicas, pessoas que estão desenganadas pelos médicos, pessoas que estão em estado terminal. Vocês estão entendendo quão profundo é? Vamos lá. Como eu já li para vocês, tá? Eu anotei aqui também, mas quero ler de novo. Isaías 44:3 é uma chave muito importante. Ô apóstolo, você só sabe esse versículo aí, que você cita ele demais. Não, queridos, porque é tão sério. Deus não derrama água em quem não tem interesse pelas águas vivas, esqueça. E isso é tipo uma lei espiritual. É muito importante, não mais ou menos. Você vai entender por quê agora, ó. Porque eu derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre os teus filhos e a minha bênção sobre os teus descendentes. Mas quer dizer, qual que é o mistério aqui? Sedento, que é estar com sede, e terra seca, que é se apresentar vazio. Se a pessoa é soberba, fala, não preciso não, tal, ok, não vai receber. Não tem muito interesse não vai receber, esqueça. Agora, se você tem um grande interesse, amém, Senhor, eu sempre prego isso, eu já preguei mais de 100 vezes, mas que nem diz Kenneth Hagin, você não consegue ter um bom sermão até pregar mais de 50 vezes. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te amo e te agradeço porque não revelaste os teus mistérios aos sábios e aos doutores. Não revelaste os teus mistérios aos sábios e aos doutores. Não revelaste os teus mistérios aos sábios e aos doutores, mas revelaste aos pequeninos. Está dizendo o quê? Revelaste aos dependentes, revelaste aos sedentos, revelaste àqueles que estão prostrados diante de ti. O que isso quer dizer, querido? Se você é um daqueles que está todos os dias ali, Senhor, eu quero, receba o código dos profetas. Esse código aqui é para profeta. Entendeu? Deus sacia a sede, mas Deus não sacia aquele cara que está meio xoxo, em cima do mundo. Sabe que eu não sei se eu quero dons? É que nem você chega para fazer transferência de dons, tem pessoas que ficam lá olhando, cruza os braços e fica lá. As pessoas estão caindo no poder, Deus revelando a vida delas, estão recebendo curas extraordinárias, batismo com o Espírito Santo, demônios saindo das pessoas, com tipo de sinais, está lá em Marcos 16:15. E a pessoa com a cara de sapo. Parece que não está acontecendo nada. Falei, querido, você não está vendo o que está acontecendo? Você não está vendo o que está acontecendo sobre a tua vida? Você não está percebendo o que está acontecendo? O Senhor está
mostrando para nós: ei, quem se interessa pelo meu reino vai viver coisas grandes e maiores. Quem não tem interesse vai ficar aí em cima do muro. Tem pessoas precisando de coisas grandes da parte do Senhor, mas tem um interesse devido? Estão mostrando para ele, enviando sinais: ei, eu tenho interesse, mas eu não sei um monte de coisa, me explica aí, me mostra aí, eu quero. Não. Aí Deus fala: querido, você é apenas um curioso. Tem gente batendo no peito todo dia, acordando de madrugada, falando: me dá esse dom aí. Entende? Vamos lá. Como é um ensino, não vai ter jeito de eu ensinar tudo para vocês. Estamos caminhando, tá? Quais são os dons de revelação, em primeiro lugar? Para você entender de grupos de 3, para você saber o que você vai buscar, o que você não vai buscar. Queridos, não vai ter como eu ir muito longe, porque agora é 2h30. 2h45 eu tenho que parar para desligar para entrar na live privada. A live privada só no YouTube, é privada mesmo, tá bem? Só para quem participa da mentoria. Aí, ó, eu vou começar a falar disso aqui, vou ter que parar para começar domingo que vem. Mas vamos lá. Quantos dons de revelação que tem? Dom da palavra de sabedoria, dom da palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Todos estão funcionando perfeitos em 2024. Muito perfeitos em 2024. Não tem nada de errado com esses dons. Acontece aonde, apóstolo? Toda hora, em todo lugar, em todo momento. Apóstolo, você prova para nós? Prova. Vem aqui na base aqui que você vai começar a ser usado nisso também. Amém? Com transferência de dons, de alguns pequenos ensinos, você começa a ser usado nesses 3 dons. Amém? Dom da palavra de sabedoria, dom da palavra do conhecimento e discernimento de espíritos fazem parte dos dons de revelação. E os dons de poder, apóstolo? Quais são esses? Vou marcar até Kotacura aqui. Dons de poder. É o dom da fé, que não é essa fé que eu e você temos, já te falei. Tá? Ele para sobre você e te dá uma hiper coragem, uma hiper ousadia, uma hiper intrepidez. É outra coisa. Assim como veio sobre Davi, daquele tamanho, sobre Golias. Tá? Dons de poder agora. Dom da fé, operação de milagres e dons de curar. Operação de milagres, queridos, eu também chamo de dons de maravilhas, tá? O que é, apóstolo? Uns chamam de pó de ouro, essas coisas que acontecem na igreja. Eu não acredito nisso. Eu acredito que dom de maravilha é uma pessoa que tem uma perna mais curta e crescer, não tem um tímpano e aparecer, a pessoa tinha doado lá um rim e apareceu um rim naquele lugar de novo. E isso para mim é dons de maravilhas, porque eles são reais. Amém? São reais, acontecem no meio da igreja. Então eu acho isso muito, muito forte, muito maravilhoso. Sabe, um dom de alto nível, pessoas que eram cegas começam a ver, surdas começam a ouvir, gagas começam a falar. Eu acredito que está dentro da operação de maravilhas. Por mais que talvez para a gagueira a gente tenha que repreender o espírito que está operando, assim como a AIDS, lúpus e outras coisas, que depois a gente fala mais disso, mas eu acredito nisso, poderosamente, que são dons de poder. E após, quais são os dons de palavra? Guarda isso no seu coração. Dons de palavra é profecia, variedades de línguas e interpretação de línguas. Após, como é que está esses dons em 2024? Em pleno funcionamento. Ontem mesmo eu vi interpretação de línguas com o apóstolo Judá Bertelli, que já foi meu pastor, muitos conhecem, anda com o Luiz Hermínio e tal. Ontem ele interpretou, ele fez interpretação de línguas com uma outra pessoa. Eu já fui usado diversas vezes em interpretação de línguas, mas a última interpretação de línguas que eu tive é uma que eu queria muito ter, muito mesmo. Faz um mês, mais ou menos. Eu estava no monte, virando noites no Monte Muriá, com alguns pastores, e eu comecei a louvar. A partir do momento que eu comecei a louvar, eu falei uns pedaços em línguas estranhas, e eu mesmo traduzi para mim. E eu tinha visto a minha esposa sendo usada assim, e eu achava uma coisa muito linda.
mas pensei, nunca vai ter isso na minha vida, né? Porque é coisa que Deus deu para Nilcele e tal, mas por eu admirar nela, e eu brinco nos cultos, falo que eu tenho inveja dela, né? Mas aí é uma brincadeira que a gente faz no culto ali, o pessoal dá uma risadinha, né? Mas eu brinco, falo, gente, tanta inveja eu acabei recebendo, mas não era de tanta admiração. Admirava mesmo, falando, nossa, que coisa legal, porque eu tô casado com a Nilcele há 12 anos. Então eu vi ela falando em línguas estranhas, interpretando para ela mesma, dela chorar horrores. Eu já vi ela no meio de um monte, tá? Lá na pedreira, ela saía andando sozinha, chorando e orando em línguas e interpretando. Ela parou em cima do monte de vela de uma macumba e ela não viu. E ela ficou pisoteando aquele monte de vela um tempão. A mãe dela estava junto, eu estava junto, acho que a apóstola dela estava junto, tinha uma galera junto. Todo mundo falou, gente, olha o que ela está pisoteando. E ela com os olhos fechados, chorando, mas assim, com a cara lavada de lágrimas e pisoteando aquela macumba. E aí ela interpretava. A gente entendeu a profecia que ela mesma entregou para ela. Amém? Então são lindos e maravilhosos esses dons, mas para aquele que tem fome, guarda isso no seu coração. Se você se interessa por essas coisas no reino, talvez não é para você que está aí, mas talvez você se interesse. Amém? Então tem um caminho para você receber. E nesse caminho a gente tem que mostrar muita fome, muita sede. Tá bem? Variedade de línguas e interpretação de línguas. E querido, aqui eu ia entrar agora no dom da palavra de sabedoria. Eu escrevi aqui pelo menos umas 6 páginas a respeito disso, que me tocaram muito, mas eu vou deixar essa parte para a mentoria privada daqui a pouco, tá bem? Porque nós temos que cumprir com o horário, tá? Vai ser 2h40, 3 horas, na verdade, 15 horas. Mas eu quero orar para vocês ali no mural, tá bem? Eu gosto de orar para todos ali, porque a turma que faz parte dessa cobertura espiritual, amém? Eles mandam fotos, colocam os seus propósitos, seus planos, amém? Então eu quero orar para você mais uma vez. Segunda vez que eu venho aqui já hoje, amém? Orar por essas coisas. Aqui estão os propósitos, as pessoas, amém? As nações aí representadas. Isso são atos proféticos, coisa bem particular, coisas que antes eu não queria mostrar, mas o Espírito Santo falando, ei, mostra para as pessoas gerarem fé, né? A gente tem que dar cobertura espiritual, a gente ora por todos, às vezes sua foto não está ainda, mas se você está ligado nesse ministério, com certeza, a foto é bom, quem te lembra, e sabe das pelejas das pessoas, né? Aqui, ó, isso que são fotos da agenda de oração, terrenos, coisas que nós conquistamos, treinamento de generais de Deus, né? Aqui, por exemplo, eu tô nessa casa aqui hoje, né? Essa casa aqui, ó. Eu tô nela. Leoas pelo mundo. A Nicera já foi 5 vezes para fora, tem mais 2 agora preparadas já, os convites prontos, né? E aqui todos os nossos propósitos. Olha aí. Deixa eu orar para vocês. Santo Deus fiel, queremos servir ao meu Pai em espírito e em verdade. Queremos, Senhor, ser usados na plenitude do Teu poder. Mostra-nos, ó Deus, a Tua glória. Que a Tua unção esteja sobre nós, Senhor, todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Senhor, desça o azeite sobre a vida das pessoas. Que o leão da tribo de Judá, o grande eu sou, venha os abençoar. A estrela da manhã, a raiz de Jessé, o Todo-Poderoso, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, venha também interceder por nós. Tu és o Rei da Glória, Senhor. Papai, que haja uma mudança de mente em nós, porque assim que a Tua palavra diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar para vocês esperança em um futuro. Senhor, abençoa nossos irmãos, filhos e filhas, negócios, finanças. Em nome de Jesus, ó Deus, que eles prosperem em tudo, ó meu Pai.
Também quero, Senhor Jesus, te agradecer por cada dizimista, por cada ofertante, por cada pessoa, Senhor, papai, que colaborou com esse ministério. Honra-os e multiplica 1000 vezes mais em nome de Jesus. Que haja multiplicação, que os teus filhos se tornem milionários e vivam para a glória de Deus. Que eles tenham, Senhor Jesus, meu Pai, o teu poder disponível para cada um deles. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Ó, querido, chegou de Israel nossos talites, tá? Tem dourado, rosa, azul verdinho claro, azul royal, azul escuro e preto. Vem com essas capinhas, amém? Tem vários, ali é só uma amostra. Ok? Ok. Você que deu like, você que esteve conosco, você que separou um tempinho para ouvir essa palavra, que Deus te honre. Quer participar das nossas mentorias completas, é cheio de materiais, tá? É cheio de livros para você estudar, os melhores livros que todo cristão deve ler, estão todos lá, acho que são 284 que tem lá, mas todo mês eu ponho um pouco mais, tá? Essa mentoria de fevereiro, tá, querido? Está uma bênção, tá? As coisas que Deus foi dando para nós aqui, falou, eu glorifico a Ele por causa disso. Mas você que quer estar conosco, ao vivo no treinamento, nós vamos estar dia... Deixa eu achar aqui. Eu sei de cabeça. Nós vamos estar dia 5, 6 e 7 em Brasília, em Planaltina, na Igreja Vivando Nações. Tá? Dia 9, aí dia 8 eu viajo, dia 9, no Parque da Maturidade em Barueri, São Paulo. Tem inscrições a R$100 com o meu livro, mais 4 apostilas para você estudar, tá bem? Aí dia 10 eu tenho que fazer mentoria com vocês, vou estar num hotel lá em São Paulo fazendo mentoria. Dia 11 estaremos com o apóstolo Jefferson na Tenda Orai, em Sorocaba, tá? Dias 15, 16 e 17 estaremos em Guaporé, Rio Grande do Sul. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo, se eu não estou errando, tá? Guaporé, Rio Grande do Sul, 15, 16 e 17, isso mesmo, tá? Dias 23 e 24, aqui em Curitiba, na base do Comando Águia, tem inscrições abertas, R$399 com alimentação, pouso, banho, tudo aqui. Então você só compra a tua passagem e a inscrição, que tem tudo aqui, a gente cuida de você, alojamentos para os homens separados das mulheres, treinamento profético, só sobre dons proféticos. Nós vamos no profundo, você que gosta do profético, gosta de revelação, visões abertas, visões fechadas, sonhos proféticos, profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos, nós vamos estar mergulhando nisso para aqueles que gostam. Amém? E queridos, foi ótimo estar com vocês. Da 15 horas eu estarei na mentoria fechada, tá? Nosso zap tem aí, mas é o 44999283030, tá? Quer participar da mentoria? Rafaela, digita aí o celular, nota aí, tá? Você tem que entrar lá e chamar o Cauê e falar, Cauê, fazer um Pix no mesmo celular de R$100, que é o valor da mentoria, participa de 4 mentorias por mês, ganha o treinamento inteiro de batalha espiritual avançada em vídeo, tá bem? E os livros que eu falei, 284 livros, tá bem? Também tem fundos, audiobooks, tem um monte de coisa para estudar lá. Tá bem, meus queridos? Mas nós vamos treinar, o povo quer ser treinado. Tá joia? Amanhã eu estarei com vocês às 9, 9h30 da manhã aqui com o Código dos Profetas. E ó, que Deus abençoe todos vocês. Ana Paula, me manda um oi no zap, por favor, pastora. Amém? Que eu procurei agora há pouco, não achei seu nome, porque eu tenho umas 350 Ana lá, e eu não escrevi Ana Paula de Souza, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Tchau aí, galera do TikTok, do Instagram, do Face e do YouTube, amém? Voltamos com o link lá no nosso grupo do WhatsApp de mentoria, tá? Um pouquinho antes das 3 eu mando, tá bem? Que é o tempo de eu ir no banheiro, carregar minha água e mais até 5h30 da tarde estudando sobre dons espirituais. Amém, ó?
Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus, tá bom? Que Deus honre mesmo poderosamente. Até amanhã. De manhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.